Um filme de terror pode ser bom ou até mesmo ruim, mas às vezes em que isso simplesmente não importa, pois eles conseguem quebrar suas próprias regras. E é isso mesmo. Então agora você vai conhecer 10 filmes de terror que quebraram suas próprias regras. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. Uma coisa que se pode falar dos filmes de terror é que eles possuem regras. Isso serve não somente para explicar algo dentro do filme, mas também para preparar os espectadores para o que está por vir. Mas mesmo assim, em filmes excelentes, maravilhosos, uma quebra de regra pode acontecer. Mas isso não significa que o filme vai ser prejudicado, que o filme vai ser ruim. Então, vamos ver quais foram esses filmes que quebraram suas próprias regras. Em 10º lugar, A Hora do Pesadelo. A regra é que a Nancy ela é capaz de acordar ao encostar num cano quente e assim consegue fugir do domínio do Fred. E a quebra da regra é que, se a dor é suficiente para acordar de um pesadelo, então bastava simplesmente o Fred atacar alguém e a dor já acordaria a pessoa. Mas aí quando a gente olha para a Tina, ela tem uma morte horrível, mas mesmo com a dor, ela simplesmente não acordou. Mas a Nancy, por muito menos, sim, conseguiu sair do pesadelo. Ainda que a gente possa forçar a barra dizendo que o ferimento precisa ser auto-infligido, ainda assim não convence. Em 9º lugar, Aliens, ou Resgate. A regra estabelecida no primeiro filme é que o ácido do xenomorfo é capaz de abrir caminho através de 2 andares da Nostromo, e isso só leva alguns segundos. E a quebra de regra é que, em Aliens, o Resgate, a potência do ácido é simplesmente diminuída. Temos, por exemplo, o Hicks, que tira a armadura antes do ácido atravessá-la. A Vasquez, que não tem a perna derretida quando entra em contato com o sangue do alien. E também temos o Hudson, que sofre pequenas queimaduras pelo esse ácido. Ou seja, o ácido acabou ficando brando demais. Em 8º lugar, A Herança, filme de 2000. Uma moça recebe o transplante de um olho e com o passar dos dias ela passa a ver fantasmas. E isso por culpa desse olho, já que o dono dele possuía uma habilidade de prever a morte. A quebra de regra é que, com o passar do tempo, a moça também passa a ouvir esses fantasmas. Mas como assim? Não era somente a questão do olho, o olho que dava essa habilidade? E ainda que a gente possa pensar que não deixaria os fantasmas silenciosos, lógico, é um filme, né? Não pode fazer um filme mudo, mas ainda assim a ideia do filme acabou bagunçada. Em 7º lugar, Alone in the Dark, filme de 2005. A regra é que os Xenos, as criaturas, né, são fracas à luz do sol. Então o personagem chega até mesmo a dizer que elas vivem exclusivamente no escuro e que a luz do sol é letal em grandes doses. A quebra de regra é que, lá na cena final, os protagonistas estão próximos de serem atacados por um Xeno, mas isso ocorre à luz do dia. Então, a criatura seria aí bastante afetada, não conseguiria fazer nada. Certo? Errado, pois nesse caso ela se move muito bem e não é afetada pelo sol. Em 6º lugar, A Mosca, filme de 86. A regra é que o teletransporte só vai funcionar desde que só tenha uma criatura viva na cápsula. Nós vimos isso no caso do macaco. E a quebra de regra é que isso deveria ter sido um fracasso, pois existem os micro-organismos. No mínimo, um deles bastaria para entrar na cápsula e daria tudo errado. Afinal, o lugar não é estéril. Inclusive, uma partícula de poeira entrando na cápsula poderia conter aí uma bactéria ou até mesmo um fungo. E a fusão iria acontecer. A grande questão é como aconteceria, ou melhor, como seria essa fusão. Em 5º lugar, Pânico 3, filme de 2000.
A regra é que o filme sempre foi realista e nunca entrou no lado sobrenatural. A quebra de regra é que o mais estranho do filme todo foi o modulador de voz que o assassino usa, já mostrado no início do filme. Com ele é capaz de selecionar vozes pré-programadas. Primeiro, que a tecnologia não existia nessa época. E o segundo, e mais estranho, é que uma das vozes que ele usa nesse modulador é da mãe já falecida da Sidney. Mas isso só seria possível se ele pegasse uma amostra da voz dela lá no além. Em quarto lugar, A Coisa, filme de 2011. A regra desde o primeiro filme é que a criatura é capaz de imitar perfeitamente um ser vivo, tanto em aparência quanto na mente. A quebra de regra é que no filme, primeiro fica claro que a criatura não pode reproduzir metal. Então a Kate, ela diz a Carter que sabia que ele era humano antes, por causa do piercing que ele tinha na orelha, que até então estava intacto. Mas aí Carter aponta para a orelha errada e confirma que ele é a Coisa. Mesmo nessa situação, ele ainda assim seria capaz de apontar a orelha certa. Em terceiro lugar, O Homem Sem Sombra, filme de 2000. A regra é que os poderes do soro são somente invisibilidade e fúria cega. A quebra de regra é que Linda e Matt eles estão fugindo do Sebastian, que no momento ele está totalmente incapacitado e trancado lá no laboratório. Aí os dois estão subindo a escada e o laboratório explode, imaginando-se com o Sebastian junto. Mas aí do nada ele aparece, agarra a perna da Linda e depois acaba caindo e morrendo. Mas a grande questão é, de onde ele veio? Ele saiu do laboratório, passou por uma explosão e chegou ali de forma bem rápida na escada. Parece que o soro tinha outros poderes do que a gente imaginava. Em segundo lugar, Gremlins, filme de 84. A regra é que eles não podem ser molhados nem entrar em contato com a água. Mas a quebra de regra é que, primeiro, o filme se passa no Natal. Temos neve, que vai derreter e virar água. Mas isso simplesmente não afeta os Gremlins. A neve é puramente água, nada mais, nada menos. Então, como afeta eles? Ou melhor, como não afeta eles? Isso ficou totalmente sem explicação, ou então precisamos acreditar que é um milagre de Natal. Em primeiro lugar, Tubarão, A Vingança, filme de 1987. A regra é que os tubarões não guardam rancor, não nadam para trás e também nem são capazes de rugir. A quebra de regra é que no filme o tubarão simplesmente quebra todas essas regras. Ele aterroriza a família Brody, inclusive sabendo aonde eles estão o tempo todo, ruge como um leão. Enfim, sai totalmente da lógica. Era melhor ter dito que o tubarão se transformava em humano à noite. Ainda que a gente achasse bastante louco, ainda assim seria mais plausível. Não acha? Aproveita também, deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre essas quebras de regra. Também deixa o seu like nesse vídeo, pois ajuda o canal a ser indicado no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galera, falta pouquinho para chegar a 2.000 inscritos. E também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.